Um esquema criminoso de pagamentos indevidos e desvios de recursos públicos. Um contrato entre a Copebras e a Secretaria de Saúde abriram portas para que outros contratos com empresas dos mesmos donos fossem privilegiados com contratos milionários. Um esquema que começou em 2001 para a contratação de médicos que prestavam serviços à saúde de Roraima. O inquérito policial 35/2019 apurou o envolvimento de membros diretores da Copebras no esquema de plantões e ainda manipulação de documentos e falsificação de escalas. Os investigados usavam o mesmo modus operandi para cometer as fraudes e, consequentemente, o desvio de recursos públicos. Conforme a apuração da investigação, descobriu-se desvios vultuosos dos cofres públicos estaduais. Um esquema onde os sócios nomeavam procuradores e, em seguida, funcionários públicos da Cesal, com vínculo também com a Copebras, para conseguir contratos milionários. Os desvios chegaram a mais de 30 milhões de reais, uma organização criminosa que contou com a participação de Cecília Lorenzon, a secretária de Saúde. Mediante os escândalos envolvendo a Copebras, nas investigações aparecem uma outra empresa, a Asmed, que, segundo as investigações, concluíram que pertence ao mesmo sócio fundador da Copebras, a Cooperativa de Serviços Médicos, senhor Edivaldo Pereira Vieira. Em 2015, a Polícia Federal iniciou uma investigação visando apurar crimes de peculato, falsidade ideológica e organização criminosa na Secretaria de Saúde. Os contratos com a Copebras começaram em 2017 com um plano criminoso solidificado e executado. O contrato era para a prestação de serviços médicos para atender a Cesal na capital e também no interior. Edivaldo recebia valores mesmo sendo o fundador da empresa, recebia salário fixo e ainda, como prestador de serviço para a saúde do Estado, totalizava no fim do mês mais de R$120 mil em salário, sem ter título de médico, um dos principais requisitos para ser membro da cooperativa. Mas a organização queria mais e novas estratégias surgiram. O mentor, Edivaldo Vieira, resolveu criar a empresa Asmed, empresa que oferecia serviços de auditoria, faturamento ambulatorial, hospitalar e atividades correlatas nas unidades de saúde do Estado. Ele previa uma nova contratação de uma nova empresa, constituída em 2015, que entre os sócios desta empresa está a filha de Edivaldo. Meses depois é nomeado Valdan Barros, sobrinho de Edivaldo, para representar a empresa. Uma semana depois, Valdan nomeou Bruno Shoa para representá-lo perante a comissão de licitação da Cesal. O detalhe é que Bruno já era funcionário público desde 2008 como assistente administrativo e em 2012 já era presidente interino da CSL da Secretaria de Saúde. Uma escolha certeira, pois justamente do setor de licitação, Bruno, por sua vez, já havia sido funcionário da Copebras em 2015 até o ano de 2019, mesmo ano em que ele retornou à Secretaria de Saúde para o cargo de presidente da CSL. Como prova nos autos, em 2012, Bruno é quem assina a publicação de um aviso de licitação para serviços de limpeza e higienização, mão de obras, entre outros serviços. Já em 2016, após ser nomeado procurador da Asmed, a empresa venceu um pregão por mais de R$2,8 milhões. O serviço seria para alimentar o Departamento de Informática do SUS, sendo que esse serviço já era realizado e que um funcionário resolveria tudo, não havendo a necessidade de contratar uma empresa terceirizada. As investigações apontaram que houve um direcionamento para a empresa, já que em seguida, 9 meses depois, outro contrato aconteceu,
esquematizado pela organização, agora com a empresa Contade Assessoria. Porém, a empresa é a mesma Asmed, que mudou apenas de nome, mas como sócio o casal de marido e mulher, Edivaldo e Esmeralda. Desta vez, o capital da empresa agora é de 100% maior que o da empresa anterior, a Asmed. Foi identificado que, na época, a Contade recebeu um lucro de 7% de toda a produção da Sesal, mediante informações do DataSUS, e constatou que as empresas sempre foram de Edivaldo, a Asmed e a Contade. O esquema aconteceu porque haviam pessoas conhecedoras dos trâmites no setor, ou seja, das empresas com o governo, e que foram bem recompensadas ou com dinheiro ou com cargos, como Bruno Shoa, que em 2019 ocupou o cargo de presidente da comissão de licitação na gestão de Cecília Lorenzon. Conforme as investigações, Cecília Lorenzon chegou a receber valores a título de produção dentro do contrato da Sesal com a Copebras, sem prestar serviço afeto ao contrato. São pagamentos feitos a Cecília nos meses de outubro a dezembro de 2018 e ainda em janeiro de 2019. A investigação apontou que Cecília Lorenzon contribuiu de alguma forma para o esquema criminoso da cooperativa, porque em 2017, ano da assinatura do contrato, Cecília, que já trabalhava na Sesal, era fiscal do contrato firmado com a Copebras. Em 2019, Cecília era vice-presidente da comissão de licitação e, no mesmo ano, foi nomeada secretária de Saúde do Estado. Um esquema formado por pessoas influentes que sabiam manusear a máquina pública para saquear o erário, com a participação de Cecília Lorenzon. Uma ampla visão do esquema com a logística para que nada falhasse. Na época, foi pedido o afastamento de Bruno Shoa das funções como servidor público. No organograma montado pela polícia, mostra como o esquema criminoso funcionava. Cecília aparece como quem recebeu valores indevidos e ainda como a que possui vínculo com a Contade, através de Bruno Shoa. Mas em 2022, o esquema continua a operar na Secretaria de Saúde, após a volta de Cecília até os dias de hoje. Valdan Barros, ex-procurador da Asmed, é quem nomeou Bruno Shoa, que permanece na Sesal, comandada por Cecília. Valdan, como procurador de várias empresas que prestam serviços para a Sesal e que, através de sua influência, consegue fechar vários contratos milionários para as empresas que ele representa. E ainda Bruno Shoa, como presidente da comissão de licitação, e Cecília, que é a secretária. São contratos com dispensa de licitação, contratos suspeitos de direcionamentos e ainda favorecimento continuam a acontecer na secretaria. Um documento que foi protocolado na CGU relata novos fatos ocorridos nesta gestão de Cecília Lorenzon e ainda pede a investigação de mais pessoas. Bruno Shoa, Cecília Lorenzon e Valdan Barros. Seus nomes constam no pedido de encaminhamento à Secretaria de Combate à Corrupção da CGU e investigação em conjunto com órgãos de defesa do patrimônio público e pela Polícia Federal. A denúncia relata mais de 4.376.000 reais em recursos federais enviados direto para o Estado e apenas para atenção especializada à saúde em procedimentos de alta e média complexidade. Foram enviados pela União mais de 110 milhões. Esses valores não constam registrados no portal da Transparência. Em menos de um ano, mais de 742 contratos que ultrapassam a quantia de 372 milhões, em grande parte sem processo de licitação,
foram firmados pela CESAL. E requer a intimidação dos envolvidos nos referidos casos para apuração, bem como para que possam destes dar início às investigações e colaborar para as autoridades para exercerem plenamente seu direito de ampla defesa e contraditório. A princípio, conforme analisado no processo, alguns servidores e partícipes têm envolvimento direto com os supostos ilícitos e conforme documentação, com assinatura e demais indícios, e requer a oitiva por depoimentos pessoal dos envolvidos. Além de Cecília Lorenzon, Bruno e Valdan, constam os nomes de Fabrício Cavalcante dos Santos, que em um único contrato firmado entre a empresa Proserve Tecnova Serviços, assinou o processo como fiscal, assistente de núcleo hospitalar, gerente de almoxarifado e técnico de eletrônica. Cláudio César Rodrigues de Souza e Vigna Maria de Medeiros Costas. O casal são donos da empresa Proserve Tecnova, que ganharam os contratos suspeitos fiscalizados por Fabrício. Consta também o nome de Fabrícia Araújo Medeiros, que é sócia da Tecnova. Letícia Carvalho Rodrigues. Letícia é responsável por elaborar, mais uma vez, os processos de compras e aquisições. Segundo a denúncia, a diretora poderia estar contribuindo no possível esquema montado na CESAL, com o intuito de fechar contratos milionários com suspeitas de superfaturamento. Wilson Fernando Basso, esposo da secretária de Saúde. Wilson possui ligações com Valdan Barros, que é procurador de sua empresa. E ainda João Paulo Braga da Silva, Marcelo Freitas do Nascimento, Jonathan Silva dos Santos Amaral, Johannes Santos Pontes e Diego Gomes Cabral de Macedo. O documento aponta que todos possuem envolvimento direto nos casos de supostos crimes nos contratos com a administração pública no estado de Roraima e requer ainda, conforme documentos nos autos, que indicam as partes. Os pedidos de investigações da saúde de Roraima na gestão de Cecília Lorenzon já tramitam também no Tribunal de Contas do Estado e agora na Corregedoria da União.